Olá, e aí, tudo certo? Então, é o primeiro vídeo. Eu tava pensando faz muito tempo em começar a gravar e não conseguia ter ideia, mais ou menos. Mas só que o que eu tenho em mente é o seguinte: eu queria meio que recordar e registrar é, como que é o meu eu de agora, como que ah, como que eu explico isso? Como que eu penso atualmente, qual é o contexto que eu me encaixo agora, passar, como se fala, meus pensamentos, meu ponto de vista e deixar isso registrado, minhas opiniões também, pra, não sei, porque essa era da internet é muito louco, né? Eu não sei, mas se eu tiver filhos e meus filhos também tiverem filhos, então eu serei avô. Os meus netos, ou sei lá, qualquer um dos meus descendentes, eles podem vir na internet, porque vai estar registrado a minha cara e vai estar registrado também os meus pensamentos. Isso é muito louco. Eu realmente gostaria de ver o que, sei lá, os meus antepassados pensavam, o que passavam na cabeça deles, quais eram as opiniões deles, como que eles eram, sei lá, fisicamente. E, poxa, essa vai ser a ideia do canal. Talvez compartilhar essa, sei lá, uma trajetória, sabe? E porque de um tempo pra cá as coisas parecem que começaram a dar certos. E não sei, eu queria deixar registrado pra ver como que daqui a uns 10 anos, ou mais, ou menos, como que isso vai funcionar. Como que eu vou ter, sei lá, se eu vou ter com certeza eu vou ter amadurecido em alguns sentidos, né? Mas só que, sei lá, pra ver o que manteve, o que foi, o que era delírio, o que era passageiro, sabe? E pensar nisso. E também, sei lá, talvez fazer algumas algumas previsões aí do que pode acontecer nos próximos tempos, como por exemplo, eu moro no Brasil, né? E eu tô já pretendendo sair do Brasil. Em um mês eu vou sair do Brasil, porque a gente mora num lugar tão lindo, né? Mas com pessoas boas também. Mas o que acaba estragando é esse sistema, né? A estrutura de como foi criada essa sociedade, de como que ela, não, talvez não como que ela foi criada, mas toda a sociedade ela tem a ascensão, o, a etapa de amadurecimento, o declínio e o colapso. E não sei, e a gente está numa fase, olhando todos os aspectos, que o Brasil ele está perto do colapso. A sociedade brasileira está perto de um colapso. Isso é fato. E a gente consegue ver que como que todos esses fatores de todas as civilizações, todas as sociedades, elas já passaram por esse meio que um processo parecido e elas têm meio que um padrão, né? E a gente consegue identificar esses padrões no Brasil. Por exemplo, a gente tem uma sociedade que ela tá meio que, como se diz, a gente está cada vez menos tendo mais oportunidade de ascender, de sei lá, desenvolver em alguma carreira em alguma carreira. A gente está tendo cada vez menos liberdade de expressão. A gente não pode mais criticar muito o Estado porque pode acontecer de sofrer restrições e sei lá, você de algum jeito ser perseguido. Isso numa sociedade, no começo de uma sociedade, quando ela está em ascensão, as críticas elas são bem-vindas. Já quando a gente está quando a gente está próximo a um colapso na sociedade, a
as críticas, elas são vistas como se fala, como ataques ao Estado. O que acaba não sendo, porque a gente se fala, pô, o imposto tá alto. Vai ter algum maluco aí na internet que vai falar que vai achar alguma boa razão para ter aumentado os impostos. Mas outras características de uma sociedade colapsando tem muito em vista como que a população, não vou falar que todos, né, mas a população média, como ela se comporta, né? Como que a gente tem, como que tá estruturada a nossa cultura. A gente percebe com o funk, com essas festas, que, cara, não tem como isso melhorar. Quando a gente vê essa nova geração, eu tô generalizando, eu tô pegando tudo colocando num liquidificador e, sabe, tô generalizando. E, cara, tem umas ondinhas aqui que tá meio que me atrapalhando. E fazendo essa generalização, a gente percebe como que pessoas do bem, quando elas estão quando elas estão inseridas numa estrutura onde que tem uma estrutura corrompida, numa sociedade corrompida, pessoas com boas intenções, elas não conseguem realizar essas boas intenções. Porque você vê os jovens de hoje em dia, como que eles são influenciados por tudo, pela internet, pela sociedade. E a gente percebe que com o funk, por exemplo, como que ele pega a ideia do cara que é bandido, que leva vantagem, o cara super materialista, que trata a mulher como lixo, que usa droga, que rouba, que fala que leva vantagem, e ele é visto na sociedade, não vou falar que por todos, mas pelo menos na nossa base da pirâmide da nossa sociedade brasileira, o que é onde mais é escutado o funk ou essas, entende? E a gente vê que como que um menino nasce numa favela, ele nasce escutando essas músicas e cresce escutando essas músicas e vê os amigos deles virando bandidos, porque o menino ele tem como incentivo ser o bandido, porque ele vê que o cara que é bandido, ele pega a mulherada, o cara que é bandido, se ele é bandido, ninguém vai mexer com ele, porque ele tem arma, ele é perigoso. Ele é aceito, ele vê todo mundo incentivando isso porque escuta música sobre isso, porque, entende? E ele não tem, e aqui como o Brasil já virou um estado de exceção. Quem comete crime, em regra, não é preso, não é responsabilizado. E quando a gente tira essa causa de quem comete a ação não ser responsabilizado, quando você comete um erro, você não é responsabilizado por esse erro, você é incentivado a continuar cometendo erro. Isso daí é natural, é humano, sabe? E a gente percebe que todos os incentivos do Brasil estão para já iniciar esse colapso. E foi um desses motivos que me fez não querer permanecer no Brasil, foi querer sair. E é muito triste, porque a gente vê muitas pessoas boas, muitas pessoas com um coração bom, com boas intenções, porém como que esse framework, essa estrutura da sociedade já tá toda corrompida, essas pessoas, ela naturalmente vai se corromper também. A gente se vê com pensamentos, como se fala, com pensamentos inconscientes, como se diz, já querendo se corromper, porque o nosso corpo já é corrompível, né? A gente não... É só uma saída pra gente não conseguir se libertar dos desejos mundanos, que só causam destruição e morte. Tanto espiritual quanto física, lógico. E levando em consideração
tudo isso que eu falei, eu sou um cara, eu nasci em periferia, eu não nasci com dinheiro nenhum, com ajuda nenhuma. Eu sou um cara que tudo que eu conquistei trabalhando. Eu tenho 23 anos e eu percebo que vai ser uma jornada muito doida na frente, porque eu decidi que eu vou me mudar para um país cujo esse país está numa fase um pouco menos atrás, um pouco menos distante do colapso, porque todas tendem ao colapso, toda a sociedade. Isso demora muitos anos, dezenas de anos, centenas de anos. E o Brasil está muito próximo. Aqui a meritocracia não existe mais. Lógico, existe, mas acaba sendo a exceção. Você vê todos os cargos públicos, né, os serviços públicos sendo corrompidos, tendo muitas vagas compradas, cabide de emprego em serviços públicos. Aqui a gente não é um lugar que a gente é bem-vindo. Poxa, eu chego pro Detran, o cara parece que quer me matar, pô. Eu cheguei na Polícia Federal para fazer um passaporte, pensei que o cara ia me agredir ali, parecia que eu tava indo lá para pedir um favor, sendo que, porra, eu paguei o passaporte aí, eu paguei 260 pau para fazer meu passaporte, para emitir. Aí eu chego lá e sou, sabe, tratado que nem lixo. Eu pago uma fortuna para tirar a carta de motorista. O examinador eu não vou falar que todos, né, mas a maioria tem complexo de superioridade, acha que você tá lá e você é submisso a ele, e que ele é o fodão, ele tem o poder de te reprovar e fazer você gastar mais dinheiro. E, cara, tá tudo errado, velho, tá tudo errado nisso. E, poxa, e fazendo uma analogia com como se foi anos passados, como se fala, nossos antepassados, e na maioria, né, a gente saiu de algum lugar, saiu dos nossos antepassados saíram dos seus países de origem em busca de um país com mais oportunidades, que no caso foi o Brasil. Eles vieram para o Brasil. Só que nesse meio caminho, ao decorrer, enquanto o tempo foi passando, as pessoas foi tendo filho, ele foi passando os seus genes para frente, e a sociedade brasileira foi ficando muito ruim. E agora eu vejo que vai ser esse ano, 2026, vai ser a época que a gente vai fazer a mesma coisa que nossos antepassados fizeram. Foi sair, só meter o pé e começar a vida em um outro lugar. Um lugar onde que a sociedade, que tende a um ciclo natural de início, meio e fim, que esteja um pouquinho mais distante do fim, onde a gente encontre mais oportunidades. E, poxa, acho que essa é a mensagem principal que eu tenho para passar nesse primeiro vídeo. Acho que é só isso. E, cara, busquem a Deus. Jesus Cristo, ele morreu na cruz por nossos pecados, e a gente tem uma segunda chance de viver, de fazer sentido a gente viver uma vida boa, e que sem ele a gente não consegue nada, né? Porque às vezes a gente se pega, sei lá, se cobrando por ter coisas ou por querer coisas, sendo que o que foi, a gente nem sabe o que quer de fato, porque a gente nasce já sob influência do que as pessoas esperam de nós, e a gente aprende por meio da sociedade, de amizades, da internet, ao que é bom e ruim, no sentido materialista, dizendo o que eu consigo comprar, qual que é o sinônimo de sucesso, de ser bem de vida. E a gente vê as pessoas com carrão, com um monte de mulheres, viajando para lugares chiques, e é isso, sendo poderoso e tendo poder de, sabe?
E às vezes não, cara. Quando a gente procura a Deus, a gente se coloca num lugar que a gente reaprende tudo, sabe? A gente reaprende nossos desejos, a gente reaprende nossas vontades, e que não é nossas vontades e desejos, né? A gente reaprende o que realmente importa é o que Deus acha da gente, não o que a sociedade acha. Então, quando a gente busca isso, de vez de procurar a aprovação de todos do mundo, a gente só busca a aprovação de Deus. Que fazendo isso, a gente já se coloca num lugar de que a gente já deixa, a gente liberta toda a nossa ansiedade, toda a nossa vontade de aprovação, todos os nossos desejos, a gente liberta para a vontade de Deus, que é perfeita. Então a gente não se preocupa mais, a gente se preocupa sempre em agradar a Ele, que a vontade dele, que é perfeita, vai ser feita na terra. E, poxa, essa é a mensagem que eu queria passar aí por o final. Eu acho que é o final do começo do canal, né? Como se diz, o final do primeiro vídeo do canal. E é isso, galera. Um abraço e é um ótimo, excelente vídeo. Eu vou sair daqui, né? Que tô longe pra caralho. Valeu.